A interpretação dos sonhos por Sigmund Freud, os estímulos e as fontes dos sonhos. Há um ditado popular que diz que os sonhos são uma consequência da indigestão. E isso nos ajuda a entender o que se pretende dizer com estímulos e fonte dos sonhos. Por trás desses conceitos há uma teoria segundo a qual os sonhos são o resultado de uma perturbação do sono. Não teríamos um sonho a menos que algo perturbador acontecesse durante o sono, e o sonho seria uma reação a essa perturbação. Os debates sobre as causas estimuladoras dos sonhos ocupam um espaço muito amplo na literatura sobre esse assunto, e obviamente esse problema só poderia surgir depois de os sonhos se terem tornado alvo de pesquisas biológicas. Os antigos acreditavam que os sonhos eram inspirados pelos deuses, não precisavam ir em busca do seu estímulo. Os sonhos emanavam da vontade e dos poderes divinos, e o seu conteúdo provinha do conhecimento ou do objetivo desses poderes. A ciência foi imediatamente confrontada com a questão de determinar se o estímulo ao sonho era sempre o mesmo ou se haveria muitos desses estímulos. Isso envolvia a questão de a explicação das causas dos sonhos se enquadrarem no domínio da psicologia ou mesmo antes da fisiologia. A maioria das autoridades parece concordar com a suposição de que as causas que perturbam o sono, isto é, as fontes dos sonhos, podem ser de muitas espécies e que tanto os estímulos somáticos quanto as excitações mentais podem vir a atuar como instigadores dos sonhos. As opiniões diferem amplamente, contudo, na preferência demonstrada por uma ou outra fonte dos sonhos e na ordem de importância atribuída a elas como fatores na produção dos sonhos. Qualquer enumeração completa das fontes dos sonhos leva ao reconhecimento de 4 tipos de fontes, e estes também têm sido utilizados para a classificação dos próprios sonhos. São eles os estímulos sensoriais, os estímulos externos objetivos, os estímulos sensoriais internos e subjetivos, os estímulos somáticos internos e orgânicos e as fontes de estimulação puramente psíquicas. Vamos falar sobre os estímulos sensoriais externos objetivos. O jovem Strumpel, filho do filósofo cujo livro sobre os sonhos já deu várias ideias acerca dos problemas oníricos e fantasiosos, publicou um célebre relato das suas observações sobre um dos seus pacientes que sofria de anestesia geral da superfície do corpo e paralisia de vários dos seus órgãos sensoriais superiores. Quando se fechava o pequeno número de canais sensoriais desse homem, que permaneciam abertos ao mundo exterior, ele adormecia. Ora, quando nós mesmos desejamos dormir, temos o hábito de tentar produzir uma situação semelhante à da experiência de Strumpel. Fechamos os nossos canais sensoriais mais importantes, os olhos, e tentamos proteger os outros sentidos de todos os outros estímulos ou de qualquer modificação dos estímulos que atuam sobre eles. Então, adormecidos, muito embora nosso plano jamais se concretize inteiramente, não podemos manter os estímulos completamente afastados dos nossos órgãos sensoriais, nem podemos suspender inteiramente a excitabilidade dos nossos órgãos dos sentidos. O fato de um estímulo razoavelmente poderoso nos despertar a qualquer momento é a prova de que, mesmo no sono, a alma está em constante contato com o mundo extracorporal. Os estímulos sensoriais que chegam até nós durante o sono podem muito bem tornar-se fonte dos sonhos. Há inúmeros desses estímulos que vão desde os inevitáveis que o próprio estado do sono necessariamente envolve ou precisa tolerar de vez em quando, ou até mesmo os eventuais e excessivos, que podem pôr a termo o sono. Uma luz forte pode incidir sobre os olhos, ou um ruído pode se fazer ouvir, ou alguma substância de odor pronunciado poderá estimular a membrana mucosa do nariz. Por movimentos involuntários durante o sono, podemos também descobrir alguma parte do corpo e expô-la a sensações de frio. Ou, mediante uma mudança de posição, podemos provocar sensações de pressão ou de contato.
É possível que sejamos picados por um mosquito ou algum pequeno outro incidente possa ocorrer durante a noite que talvez afete vários dos nossos sentidos ao mesmo tempo. Alguns observadores atentos colecionam toda uma série de sonhos em que houve uma correspondência tão grande entre o estímulo constatado ao despertar e a parte do conteúdo do sonho que foi possível identificar o estímulo como a fonte do sonho. Citarei uma série desses sonhos apresentada por Jansen e que podem ser ligados a uma estimulação sensorial objetiva e mais ou menos acidental. Todo ruído indistintamente percebido provoca imagens oníricas correspondentes. Uma trovoada nos situa em meio de uma batalha. O cantar do galo pode transmutar-se em um grito de terror de um homem. O ranger da porta pode produzir um sonho com ladrões. Se os lençóis da cama caírem durante a noite, talvez sonhemos que estamos andando nus de um lado para o outro, ou então caindo na água. Se estivermos atravessados na cama e com os pés fora da beirada, talvez sonhemos que estamos à beira de um tremendo precipício ou caindo de um penhasco. Se a cabeça vai parar debaixo do travesseiro, sonhamos estar debaixo de uma pedra enorme, prestes a nos soterrar sob o seu peso. Os acúmulos de sêmen provocam sonhos lascivos, e as dores locais produzem ideias de estarmos sendo maltratados, atacados ou feridos. Meyer, em 1758, sonhou certa feita que era dominado por alguns homens que o estendiam de costas no chão e enfiavam uma estaca na terra entre o seu pé e o dedão e o dedo do lado. Enquanto imaginava essa cena no sonho, acordou e verificou que havia um pedaço de palha entre os seus dedos. Em outra ocasião, segundo Hennings, em 1784, quando Meyer apertara muito o colarinho da roupa de dormir no pescoço, sonhou que estava sendo enforcado. Hufbauer sonhou quando jovem que estava caindo de um muro alto e, ao acordar, viu que a armação da cama desabara e ele realmente caíra no chão. Gregory relata que certa vez que, quando estava com os pés num saco de água quente, sonhou ter subido até o cume de um monte, do Monte Etna, onde o chão estava insuportavelmente quente. Outro homem que dormia com um cataplasma quente na cabeça sonhou que estava sendo escalpelado por um bando de peles vermelhas. Um terceiro homem que estava vestindo uma camisa de dormir úmida imaginou que estava sendo arrastado por uma correnteza. Um repentino ataque de gota durante o sono levou um paciente a acreditar que estava nas mãos da Inquisição e sendo torturado no cavalete. O argumento baseado na semelhança entre o estímulo e o conteúdo do sonho se fortalece quando é possível transmitir deliberadamente um estímulo sensorial à pessoa adormecida e nela produzir um sonho correspondente àquele estímulo. De acordo com McNish, citado por Jensen em 1855, experimentos dessa natureza já foram feitos por Giraud. Ele deixara o joelho descoberto e sonhou que estava viajando de noite numa diligência. A esse respeito, ele observa que os viajantes, por certo, estão cientes de como os joelhos ficam frios à noite em um coche. Noutra ocasião, ele deixou descoberta a parte posterior da cabeça e sonhou que estava participando de uma cerimônia religiosa ao ar livre. Cabe explicar que no país onde morava era costume manter sempre a cabeça coberta, exceto em circunstâncias como essas. Maury apresenta algumas novas observações sobre os sonhos produzidos nele mesmo. Diversos outros experimentos foram mal-sucedidos. 1. Alguém fez cócegas em seus lábios e na ponta do nariz com uma pena, e ele sonhou com uma forma medonha de tortura. Uma máscara de piche era colocada em seu rosto e depois puxada, arrancando-lhe a pele. 2. Alguém afiou uma tesoura num alicate, ele ouviu o repicar do sino, seguido de sinais de alarme, e se viu em volta aos dias de 1848.
3. Deram-lhe água de colônia para cheirar, e ele se viu no Cairo, na loja de João Maria Farina. Seguiram-se algumas aventuras absurdas que ele não soube reproduzir. 4. Beliscaram-lhe levemente o pescoço e ele sonhou que estavam aplicando nele um emplastro de mostarda e pensou no médico que o atendia quando era criança. 5. Aproximaram o ferro quente do seu rosto e ele sonhou que alguns ladrões haviam penetrado numa casa, forçado os moradores a lhes dar dinheiro e enfiado seus pés em braseiros. Apareceu então a duquesa de Abrantes, de quem ele era secretário no sonho. 6. Pingaram uma gota de água em sua testa, e ele estava na Itália, suava voluntariamente e bebia vinho branco. 7. Fez-se com que a luz de uma vela brilhasse repentinamente sobre ele através de uma folha de papel. Então ele sonhou com o tempo e com o calor e se viu novamente numa tempestade que enfrentara no Canal da Mancha. Outras tentativas de produzir sonhos experimentalmente foram relatadas por Harvey, entre outros. Muitos autores teceram comentários sobre a notável facilidade com que os sonhos conseguem inserir uma impressão súbita vinda do mundo dos sentidos em sua própria estrutura, de modo que esta surge sob a aparência de uma catástrofe previamente preparada a que se chegou gradativamente. Hildebrand, em 1875, afirmou: Em minha juventude, prossegue esse autor, eu costumava usar um despertador para me levantar regularmente numa determinada hora. Por centenas de vezes deve ter acontecido de um ruído produzido por este instrumento se enquadrar num sonho aparentemente longo e complexo, como se todo o sonho tivesse se encaminhado para aquele evento e tivesse alcançado seu fim apropriado no que era o clímax logicamente indispensável. Citarei 3 desses sonhos com despertadores um pouco mais adiante em um outro contexto. Vogelti, em 1875, escreveu: Um compositor certa vez sonhou que estava dando uma aula e tentando esclarecer determinado ponto aos seus alunos. Quando acabou de fazê-lo, voltou-se para um dos meninos e perguntou se o mesmo havia entendido. Este menino respondeu aos gritos com um possesso sim, já, sim, e ele começou a o repreender asperamente por estar gritando, mas toda a classe irrompeu em gritos. Neste ponto, ele foi despertado por gritos reais que vinham da rua. Garnier, em 1872, contou como Napoleão I foi despertado pela explosão de uma bomba enquanto dormia em sua carruagem. Ele sonhou que estava novamente atravessando o tagliamento sobre o bombardeio austríaco e, por fim, sobressaltado, acordou gritando: Estamos perdidos! Um sonho de Maury em 1878 tornou-se famoso. Estava doente e de cama em seu quarto, com a mãe sentada ao seu lado, e sonhou que estava no reinado do terror. Após testemunhar diversas cenas pavorosas de assassinato, foi finalmente levado perante o tribunal revolucionário. Lá viu Robespierre, Marat e Fourquier Tinville e o resto dos saturnos heróis daqueles dias incríveis. Foi interrogado por eles e, depois de alguns incidentes que não guardou na memória, foi condenado e conduzido ao local de execução, cercado por uma multidão enorme. Subiu ao palanque e foi amarrado à prancha por seu carrasco. A guilhotina estava preparada e a lâmina desceu. Ele sentiu a cabeça sendo separada do corpo e acordou com extrema angústia e viu que a cabeceira da cama caíra e lhe atingira as vértebras cervicais, tal como a lâmina da guilhotina as teria realmente atingido. Esse sonho constituiu a base de um interessante debate entre Lohan e Heger. A questão levantada foi se como era possível que alguém, ao sonhar, cumprisse tal quantidade de material aparentemente superabundante em um curto espaço de tempo transcorrido entre a percepção do estímulo perturbador e o despertar.
Os exemplos dessa natureza dão a impressão de que todas as fontes dos sonhos, as mais bem confirmadas, são os estímulos sensoriais objetivos durante o sono. Além disso, eles constituem rigorosamente as únicas fontes levadas em conta pelos leigos. Quando se pergunta a um homem culto que não esteja familiarizado com a literatura dos sonhos como é que estes surgem, ele responde infalivelmente com uma referência a algum exemplo do seu conhecimento, em que o sonho tenha sido explicado por um estímulo sensorial objetivo e descoberto após despertar. A investigação científica, contudo, não pode parar aí. Ela encontra uma oportunidade de formular outras perguntas no fato observado de que o estímulo que incide sobre os sentidos durante o sono não aparece no sono, em sua forma real, mas é substituído por uma outra imagem que de algum modo está relacionada a ele. Todavia, a relação que liga o estímulo do sonho ao sonho que dele resulta é para citarmos em palavras de Maury, em 1853. Consideremos a esse respeito esses três sonhos também de Hildebrand, em 1875. As questões que eles levantam é porque o mesmo estímulo teria provocado três sonhos tão diferentes e por que teria provocado estes e não outros. Sonhei então que numa manhã de primavera eu estava passeando pelos campos verdejantes quando cheguei em uma aldeia vizinha, onde vi os aldeões em seus melhores trajes, com livros de hino embaixo dos braços, afluindo para uma igreja em bandos. Claro, era domingo e o serviço religioso matutino logo estaria começando. Resolvi então participar dele, mas primeiro, como estava sentindo calor por causa da caminhada, fui até um cemitério que circundava a igreja para me refrescar. Enquanto li alguma das inscrições da lápide, ouvi o sineiro subindo para a torre da igreja, e no alto dela vi então o sino do vilarejo, que logo daria o sinal para o começo das preces. Por um bom tempo lá ficou imóvel e depois começou a balançar, e de repente o seu repicar passou a soar de maneira nítida e penetrante, tão nítida e penetrante que pôs a termo o meu sono, mas o que estava tocando mesmo era o meu despertador. Eis aqui então um outro exemplo. Fazia um dia claro de inverno e as ruas estavam cobertas por uma espessa camada de neve. Eu havia acordado em participar de um grupo para um passeio de trenó, mas tive de esperar muito tempo antes de chegar a notícia de que o trenó se achava à minha porta. Seguiram-se então os preparativos para entrar. O tapete de pele foi estendido, ajeitou-se o agasalho para os pés e finalmente eu ocupei o meu lugar. Mas ainda assim, no momento da partida, foi retardado, até que um puxão de rédeas deu aos cavalos que esperavam o sinal para a partida. Eles partiram e, com uma violenta sacudidela, os pequenos guizos do trenó começaram a produzir o seu conhecido tilintar, com tal violência de fato que num instante se rompeu a fina teia do meu sonho, e mais uma vez era apenas o som estridente do despertador. E agora um terceiro exemplo. Eu olhava para uma copeira que ia levando várias dúzias de pratos empilhados, andando pelo corredor que dava para a sala de jantar. A pilha de louça em seus braços me pareceu prestes a perder o equilíbrio. Cuidado, eu exclamei, senão você vai deixar cair tudo. Seguiu-se como de praxe a inevitável resposta. Ela estava acostumada àquele tipo de trabalho e assim por diante. No entanto, justamente como eu esperava, ela tropeçou na soleira da porta, a frágil louça escapuliu e, com um enorme estrondo, espatifou-se em mil pedaços pelo chão. Mas o barulho prosseguia sem cessar e logo já não parecia ser o estrondoso retinir da louça se quebrando. Começou a se transformar no som de uma campainha.
E essa campainha, como agora percebia meu eu desperto, era apenas o despertador cumprindo seu dever. A questão do porquê a mente confunde a natureza dos estímulos sensoriais objetivos nos sonhos recebe quase a mesma resposta de Strumpel em 1877 e de Wundt em 1874. A mente recebe estímulos que a alcançam durante o sono sob condições favoráveis à formação de ilusões. Uma impressão sensorial é reconhecida por nós e corretamente interpretada, isto é situada no grupo de lembranças a que, de acordo com as nossas experiências anteriores, ela pertence. Contanto que a impressão seja suficientemente forte, nítida e duradoura, e contanto que tenhamos tempo suficiente ao nosso dispor para considerar o assunto. Se essas condições não forem satisfeitas, confundiremos o objeto que é a fonte da impressão e formaremos uma ilusão sobre ele. Se alguém fizer uma campainha pelo campo e tiver uma percepção indefinida de um objeto distante, poderá a princípio pensar que se trata de um cavalo. Olhando mais de perto, poderá ser levado a interpretá-lo como uma vaca deitada, e a imagem poderá finalmente transformar-se em um definitivo grupo de pessoas sentadas no chão. As impressões dos estímulos exteriores recebidas pela mente durante o sono são de natureza similarmente vaga, e a partir delas a mente cria ilusões, visto que um número maior ou menor de imagens mnemônicas é despertado pela impressão, e é através dessas que ela adquire o seu valor psíquico. De qual de todos os numerosos grupos de lembranças em questão as imagens correlatas serão despertadas, a qual das possíveis conexões associativas será por conseguinte posta em ação. Também essas questões, segundo a teoria de Strumpel, são indetermináveis e ficam, por assim dizer, abertas à decisão arbitrária da mente. Nesta altura, encontramos uma escolha entre duas alternativas. Podemos admitir como um fato que é impossível levar adiante a investigação das leis que regem a formação dos sonhos, e podemos, consequentemente, deixar de inquirir se haverá ou não outros determinantes que regem a interpretação atribuída por aquele que sonha a ilusão evocada pela impressão sensorial. Ou, por um outro lado, podemos suspeitar que o estímulo sensorial que atinge o sujeito adormecido desempenha apenas um modesto papel na geração do seu sonho, e que os outros fatores determinam a escolha das imagens mnemônicas que nele serão despertadas. De fato, se examinarmos os sonhos experimentalmente produzidos de Maury, que relatei com tal riqueza de detalhes exatamente por esse motivo, seremos tentados a dizer que o experimento de fato explica a origem de apenas um elemento dos sonhos. O restante do seu conteúdo parece autônomo demais e excessivamente definido em seus detalhes para ser explicável apenas pela necessidade de se ajustar ao elemento experimentalmente introduzido de fora. De fato, começa-se a ter dúvidas de que a teoria das ilusões e o poder das impressões objetivas deem forma aos sonhos quando se verifica que essas impressões, por vezes, estão sujeitas às mais peculiares e exageradas interpretações dos sonhos. Assim, Simon, em 1888, relata-nos um sonho no qual via algumas figuras gigantescas sentadas à mesa e ouvia distintamente o pavoroso som do estalido produzido pelo fechamento de suas mandíbulas ao mastigarem. Quando despertou, ouviu o barulho dos cascos de um cavalo que passava a galope por sua janela. O ruído feito pelos cascos do cavalo talvez tenham sugerido ideias provenientes de um grupo de lembranças ligadas às viagens de Gulliver. Se é que posso arriscar uma interpretação sem a ajuda do autor do sonho, não será provável, portanto, que a escolha de um grupo tão inusitado de lembranças como esse tenha sido facilitado por motivos outros que não apenas o estímulo objetivo.